Vamos então lá para Águas Claras. Luísa Garança não conseguiu chegar a tempo durante o comecinho do jornal, mas agora ela já chegou e mostra para a gente uma situação que vem incomodando muito os moradores de Águas Claras. A gente comemora, Luísa Garança, quando uma calçada está bonitinha, com aquele concreto que a gente sabe que é um concreto bom, né? Aquele clarinho. Mas a comunidade está revoltada porque passa algum tempo ou pouco tempo, a calçada está destruída. O que está acontecendo? Exatamente, Fred. Não dá para entender, né? Thiago Razin vai mostrar aqui pra gente. A gente está na Avenida das Castanheiras. No meio da calçada tem essa faixa aqui, olha, com esse concreto todo destruído, pedaços soltos, e é uma faixa inteira, né, que atravessa a calçada toda, então não tem nem como você desviar disso daqui. E esse é um problema que a gente está encontrando nesse ponto específico onde a gente está. Mas a gente tem imagens aí de outros trechos de calçadas quebradas pela cidade, na Avenida Castanheiras também, só que em outro trecho ali perto da Rua das Paineiras com a 36 Norte. Tem muita calçada quebrada, a gente vê aí numa imagem um cone colocado no meio do caminho para as pessoas desviarem, para alertar que está perigoso por ali, mas não tem nem para onde desviar, porque do lado direito a calçada está toda detonada, toda destruída. Várias pedras soltas, muitos buracos, o meio-fio quebrado. E olha, calçadas que foram recém-construídas pela administração e já estão destruídas. Tem meio-fio, como eu falei, quebrado, canos subterrâneos que estão expostos, com todas as pedras em volta, toda a calçada, o concreto detonado. A administração, inclusive, mandou uma nota para a gente explicando sobre esses fios, né, esses canos que estão do lado de fora, dizendo que isso foi uma intervenção de uma empresa de telefonia para passar cabos de fibra ótica. E quando esse serviço for concluído, a empresa então vai fazer o reparo e vai consertar a calçada, né? Agora, quando ela vai fazer, a gente não sabe, porque aí fica o problema para quem precisa andar, né? A gente vai ouvir agora o presidente da Associação de Moradores de Águas Claras sobre esse problema que a gente encontra em algumas partes aqui da região. O direito do pedestre de ir e vir aqui não pode ser exercido justamente porque não temos como transitar de forma segura. Muitas calçadas com buracos, muitas faixas de pedestres sem as rampas de acessibilidade e temos até inclusive faixas de pedestre com meio fio, em que o pedestre é obrigado a saltar para poder entrar na faixa de pedestres. Pois bem, a gente vai mostrar um exemplo desse aqui. Como eu falei, eu e Thiago Razin estamos na Avenida das Castanheiras. A outra pista aqui, ó, perpendicular, é a Rua Buriti, que dá lá no Parque de Águas Claras. Olha só, o Thiago Razin está mostrando pra gente. Do lado de lá tem uma rampinha de acesso à faixa de pedestre, tem até um piso tátil ali que não dá em lugar nenhum, ele só indica que é uma faixa de pedestre. Aí a pessoa atravessa a faixa, chega do lado de cá e não tem rampa para acessar. Tem que subir esse meio-fio. E aí, como é que faz? Se a pessoa está de bicicleta, ela consegue pelo menos passar por aqui, menos mal. Mas se a pessoa está com uma cadeira de rodas ou se tem dificuldade de mobilidade, isso aqui não está nada adequado para ela vir caminhando. E tem mais, viu? Porque continua. Se a gente seguir o passeio aqui, olha só, vai andando e tem um poste no meio do caminho. Aí você escolhe se você passa no lado mais próximo dos carros e corre o risco de cair na pista, ou se você escolhe o lado da grama, que também tem o risco de cair, porque olha só como é que está a condição da calçada aqui. E detalhe, aqui, olha só, tem o desnível da calçada, então é muito fácil de cair aqui, e essa grama que desce numa rampa aqui. Beleza, vamos seguindo. Olha só, olha como é que está a situação dessa rampa para atravessar, como ela é íngreme e como ela está toda detonada também. Thiago, vamos atravessar aqui, vamos aproveitar que o sinal está fechado? E aí, quando a pessoa chega do outro lado, mais uma rampa super íngreme. Como é que faz para acessar isso daqui uma pessoa que tem cadeira de rodas? Faz 1 ou 2 semanas a gente esteve lá no Gama com a dona Ângela e ela explicou pra gente essa questão das rampas, né? Que as rampas, elas precisam ser graduais, elas precisam vir lá de baixo e crescer gradualmente. Existe regra para isso, gente. Existem regras previstas. A ABNT prevê a inclinação tem que ser de 5 a 8% no máximo. Isso significa que para uma calçada que tem, por exemplo, 30 centímetros de altura em relação ao chão, a rampa ela tem que ter quase 4 metros de comprimento para ela vir subindo de uma forma muito sutil, para não correr o risco da pessoa cair de cadeira de rodas. E mais,
bem aqui ainda tem uma área de convivência. E olha só, para quem vem com cadeira de rodas, para quem vem com andador, para quem vem com uma muleta ou precisa se apoiar no corrimão, tem que descer aquela rampa lá. E no final da rampa tem uma grelha para escorrimento de água da chuva. E olha como é que tá, cheia de grama. E eu passei por lá e tem um desnível. Então, para tropeçar, para a cadeira de rodas agarrar ali, é um pulo. Então, é risco de acidente. Eu também me lembro de estar aqui em Águas Claras e de conversar com uma senhora próxima ali ao metrô de Arniqueiras, que também caiu numa calçada que estava desnivelada, que estava quebrada. Ela ficou com o rosto todo roxo. Então, assim, é o que a gente vem falando, que o Geraldo Becker falou também mais cedo, lá no Parque do Lago Norte, né? São muitas pessoas no Distrito Federal que têm alguma deficiência e acessibilidade, direito à cidade, é de todo mundo, né? Voltamos ao estúdio. Com certeza, Luísa Garança, a gente falou agora há pouco, né, da acessibilidade lá no Parque Ecológico do Lago Norte. A acessibilidade tem que ter em todo o Distrito Federal, né? São muitas e muitas pessoas que circulam diariamente com deficiência, com cadeira de roda, e elas precisam realmente de espaço, né? E às vezes isso não tem. E esperamos também que as calçadas tenham mais qualidade, né? E que os órgãos de controle possam acompanhar tudo que está acontecendo na construção de calçadas para cobrar uma obra eficaz para ir lá, se tiver dentro da garantia, para a empresa que foi contratada realmente consertar o estrago, né? Garança, obrigado, viu? Bom trabalho para você hoje, boa quarta-feira.